Ler vai fazer cada vez mais parte da vida das pessoas, na minha opinião. Ler vai. Hoje, com a história das redes sociais, ao contrário do que possa parecer, está obrigando pessoas a escrever. E a ler, e obrigatoriamente a ler. E essa rede de influências é impossível de ser detectada. Por exemplo, eu cresci numa casa onde não havia livros. Não havia livros. Minha família era uma família pobre, não tinha livro, não tinha hábito. E eu me tornei um cara absolutamente apaixonado por leitura. É experiência, imaginação e observação. Esse trinômio cobre qualquer literatura. Um livro se apoia nessas três coisas. Às vezes uma delas é mais forte, a sua experiência pessoal, você viveu parte daquilo. Às vezes você não viveu nada daquilo, mas você tem uma imaginação muito fértil. E tem a coisa da observação, que para mim é fundamental. Então, tipo, essa curiosidade de como se transforma, em que momento que muda, em que momento que você faz a escolha, que é o que me interessa, assim, tipo assim, que é o que me motiva num livro. Quando você pega um livro, por mais que ele te dê informações, você não sabe da onde o autor tirou aquilo, ou por que ele escreveu aquilo. E ali não, ali eu descobri quem que ele conheceu, por que ele teve aquela perspectiva, por que ele teve aquele conhecimento. Isso que é o incrível, assim, você, caraca, ele pensou nisso, ele fez isso. Ele foi atrás disso. Ele pensou nisso porque ele estava passando pela rua e ele viu um negócio na porta. Então isso são informações que você vê no make-off do livro, né? Uma enorme casa marimbondo se pendura-se do forro verde água. Está abandonada. Não vai chover. Já mudou a lua. Dona Jane apoia as mãos nas cadeiras. Veste uma blusa de mangas compridas, apesar do calor, para esconder o nome de um homem que tem gravado no antebraço esquerdo. Nunca mostra a ninguém. Pecados de juventude. Então, é um livro que, você está entendendo? Tem um alcance diferente nesse sentido, sabe? Aconteceram coisas que você não tem controle. Mas algumas delas são muito engraçadas. As pessoas acharem que o professor existe, coisas assim. Eu digo, né? O maior elogio que um escritor pode receber é quando o leitor chega para ele e diz assim: vem cá, mas isso aconteceu mesmo? Que eu criei um personagem, o professor Schoenberg, eu não entendi o alcance disso. Quando o primeiro repórter conversou comigo, o repórter achava que ele tinha existido. O cara não existe. Ele fala do Schoenberg, né? Fala filósofo, psiquiatra, quem que é esse cara? Aí, da onde é que ele tirou isso aí? Só que é o seguinte, o que explica esse livro é o Schoenberg. Porque não interessa qual que seja a posição de horóscopo ou não, a paixão dos dois ali naquele momento é o que Schoenberg fala. O Schoenberg explica, aí começa, aí ele pega e fala. Não é um leitor comum, não. Porque uma coisa é alguém que comprou esse livro na livraria, por iniciativa, coisa assim. É um cara que provavelmente lê de uma forma muito particular, como qualquer leitor. E isso sempre vai me interessar. A gente atrofia aqui dentro. Então você não tem informação de nada. Então, graças a Deus, fui orientado por outro militante que falou assim, cara, não para de ler, não para de estudar, acha o máximo que tu puder buscar. E eu fui. Então eu comecei a ler, tipo, pra não deixar meu cérebro parado. Quando você chega aqui, a dúvida é sobre tudo, para quem nunca veio aqui. E eu nunca conheci alguém que veio preso, assim, que podia ter me falado. Até você ouve falar de alguma coisa, um ou outro ali. Mas eu vou pra onde? Eu vou ficar onde? Como é que eu vou dormir? Você vê muita coisa na televisão, né? Então a dúvida é de tudo. Qualquer barulho que acontece é um som diferente. E que é o mesmo que está acontecendo com vocês agora. Que barulhos são esses? Quando você vem preso, até você ser julgado, você fica no presídio público, né? O presídio é público, né? E até você ser julgado, você só pode vir para a penitenciária condenado. Você está quanto tempo? Fazer 4 anos esse ano. Foi 1 ano e meio de presídio? Isso, lá. Uhum. Quantas pessoas estavam no presídio, na tua cela? Ficávamos em 8, numa cela para 6 inicialmente. Aí eu mudei de pavilhão. Daí eu fui para um pavilhão que eram para 3 pessoas e tinham 13. E como dormia? E um banheiro. Aqui a gente usa um termo de valete, né? Que é o valete da carta mesmo, né? Ele fica um cabeça para cá e outro cabeça para cá. Então você tem que dormir de 2 em 2 assim. E no chão dorme
com a perna para debaixo da cama, assim. E mais 2, e mais 3 aqui na porta. Aí cabe 13. Todo mundo fala aqui, né? Pô, só tem monstro, marginal e tal. E eu pensava assim, meu Deus, eu vou chegar lá, né? Você fica aquela impressão que vai ser atacado, que alguém vai fazer algum mal pra ti, ou quer te enganar, quer te prejudicar, E eu cheguei, e um preso, outro interno, veio me recepcionar. E daí você vem sujo, você vem na viatura, você vem da rua, né? E até pelo meu crime em si. E daí ele já foi me encaminhando pro banho, porque eu com certeza estava com cheiro forte. E alguém puxou uma camisa velha, outro me deu um short, outro me deu um chinelo. E não tinha toalha. Um outro preso veio, não, eu divido a minha com a tua. Daí eu falei assim, pô, vou ter que dividir uma toalha. Não, ele pegou, rasgou a toalha dele no meio e deu pra mim. Daí passa mil coisas na cabeça, fala assim, mas por que eles estão me ajudando? Eu acho que eles querem me extorquir depois, eu te ajudei e tal, não sei o quê, ou estão vendendo essas coisas pra mim. Mas não era, e ali eles estavam me ajudando, tudo muito rústico, precário, fétido, infecto, insalubre, daí você... É muito complicado, assim, você tem que fazer uma manobra muito grande pra tomar um banho, sem encostar nas paredes, de preferência. Todo dia que eu acordo eu me lembro do porquê eu tô aqui. Prazer, Felipe. Tudo bem com você? Prazer é todo meu. Pai? Prazer Que bom, obrigado. Que bom. Prazer é meu também. Eu quero que você fale do seu encontro com esse livro aqui. Eu não sei como é que chama isso em termos técnicos. Você começa num pensamento e depois você começa num fato, no que está acontecendo no dia. E daí entra os personagens e você explica cada personagem. E como você começou num pensamento e na hora tá acontecendo um fato, e esse pensamento, tipo, ele vai para onde? Onde é que vai conduzir isso? E isso te dá vontade de procurar as próximas É o famoso histórias. pega o leitor por aqui, né? Fala bem que eu quero te contar uma história. Fico pensando assim, em que parte que ele organiza esses personagens? Será que ele escreve uma biografia de cada personagem? E em que momento que ele vai entrar na trama? Curioso você pensar isso. Eu vou ser muito sincero pra você. A única coisa que eu sabia desse livro é que é essa primeira frase aqui. Não adianta explicar, você não vai entender. Às vezes, como num sonho, eu vejo o dia da minha morte. É uma coisa meio espírito, um flash. E embora a mulher não apareça, eu sei que é por causa dela que estão me matando. E tenho tempo de saber que não me deixem feliz o desfecho da nossa história. Terá valido a pena. Isso eu anotei a mão no caderno. Eu sou a Lavínia. Eu tenho que saber o que a Lavínia pensa. A mulher. Mas a Lavínia também era Shirley. Mas é assim, E é essa questão. Pra mim ele é muito resolvido, pra mim ele é um cara muito esclarecido, pra mim ele ouve música clássica, pra mim ele bebe vinho. Que engraçado, melhores. porque eu vejo ele completamente incompleto, totalmente incompleto, o Calbi. Mas a formação dele cultural, pra mim, é muito grande. Quando você Sim, ele é um fotógrafo de jornal. Então. Quando você cita os personagens, eu falei que eu sempre conhecia Drummond. Eu sou leigo, né? Eu me sinto assim, pô, caramba, eu nunca li dessas pessoas. Quem são esses caras? Quem que é esse cara do jazz? Que música que eu escutei jazz? Eu falo que Schoenberg justifica, porque não tem lógica. Eu gosto muito de você falar isso, porque nunca ninguém falou isso. Todo mundo se interessa pelo cara, mas nunca ninguém sacou como você sacou. Porque existe uma coisa em literatura chamada estatuto literário, que é o seguinte: todos nós aqui podemos falar dessa conversa. Essa conversa está acontecendo aqui agora entre nós. Ele pode amanhã na rua, olha, ontem eu vi uma conversa, falou-se isso, isso, aquilo. O diretor desse presídio não pode falar isso. Ele não está aqui. Para mim, você fez uma leitura muito, muito interessante. Pela maneira como você está contando aqui. Porque você é o meu leitor ideal. Quando você for escrever, se valha disso. Tem um valor aí que é seu. É só seu, é intransferível. Não adianta você conversar com o diretor do presídio, ele vai falar a visão dele. A sua visão é aquela assim, sabe aquele momento que você está sozinho? Uma série, se sente abandonado, ou coisa parecida, você fala, tem um mundo lá fora, eu estou aqui dentro. Essa percepção é só sua. E ela pode ser muito valiosa, porque ela parte de uma verdade vivida. São os livros publicados aqui. A gente fez isso. Sensacional. Você vai me dar isso aqui? Vou. Eu quero que você autografe também, por favor. Estamos num território ambíguo, avesso a estereótipos. Um cenário em que os silêncios explicam tanto quanto as palavras e as atitudes. Porque a prisão é psicológica. Independente da situação,
é um fato. Não existe muro, não existe concreto, não existe altura que segure uma pessoa. É uma escolha. O que me salvou é a literatura. Eu sei contar história. Nós fazemos a leitura de um livro e esse livro vai garantir pra gente 4 dias a menos da nossa pena, que chama remissão. Então o interno lá embaixo, das que estão na galeria, eles vão pedir esse livro, a gente vai procurar e separa e faz o envio para eles. Vai descobrir onde é que está a cela dele, a gente tem esse controle. Então a gente tira daqui todos os livros para resenha, manda para eles e depois a gente agenda a data para eles poderem vir aqui fazer a resenha. Essa questão de como avaliar as resenhas é difícil também justamente por isso, porque tu tem que saber qual é o grau de letramento, né, dos reeducandos. Porque uma coisa é tu analisar uma resenha de um aluno que já tem ensino médio, que tem curso superior. Outra coisa é de um aluno que ele não terminou nem a fase, o Fundamental 1. Então, tu tem que olhar não pelo, né, mas qual é o nível de letramento que ele tem, para poder avaliar. Nós temos a parte que eu acho que é uma das mais importantes, que é o início da leitura. Então, são temas infantis, super infantis, de iniciação realmente à leitura, mas é que daqui que planta a semente. Então ela não deixa de ser menos importante por ser livros menores ou por ter um espaço menor. Então é aqui que eles têm o primeiro contato com o livro mesmo, com os autores, com pegar o livro, né? Mesmo sendo pequeno, colorido, né? Então, essa foi uma conquista nossa, tá? Inclusive, quando começou em 2013, quem podia fazer parte desse projeto, porque é um direito de todos os apenados, mas só poderia fazer quem soubesse ler e escrever. Então, eles teriam que estar alfabetizados. Então, quem não estava alfabetizado não era contemplado, né, com o projeto de remissão pela leitura. Como nós temos turmas de alfabetização lá dentro, com professores atuando, a professora, na época, vendo toda a situação e os alunos querendo ler e escrever, participando daquele processo de alfabetização, letramento, então ele disse, professora, mas a gente também queria fazer resenha. Então a leitura, ela pode também ser avaliada não somente pela escrita, porque são coisas diferentes, né? Então assim, eles começaram com esses livros porque as professoras trabalhavam em sala com eles. A literatura, ela vai além disso, né? Ela vai além, ela busca outros conhecimentos de mundo, faz ele refletir sobre o estado dele, se comparar, se ver nos outros, né? Nos personagens. De repente tem aluno, quando lê o Cortiço, ele se identificou com um morador lá do Cortiço, com a senhora, né? Com a Dona Piedade, lá, como que ela administrava. Então essa questão de um se colocar no lugar do outro, dos personagens, de vivenciar, e todo um contexto histórico, social, né? Isso, a literatura ela proporciona essa viagem, né? Assim,
Porque eu sempre acreditei na literatura, e aí na vida tradicional, eu acredito na literatura como uma espécie de salvação da vida, né? Porque você lendo, cada livro é um universo novo. Cada personagem te traz coisas muito interessantes. Cada autor tem a sua maneira de falar sobre esse ou aquele conflito, sendo o conflito aqui o conflito da trama, da narrativa. O programa como um todo, quer dizer, o que está se estabelecendo não é uma simples oficina literária, é justamente um trabalho que a partir e através da literatura a gente consiga construir uma maneira do indivíduo se reconstruir, se reencontrar ou se encontrar pela primeira vez. Estão publicados, tiveram noites de autógrafo, assinaram livros para juízes, promotores, assessores de prefeitura, enfim, sociedade civil, familiares, quer dizer, essas pessoas que estão em situação de privação de liberdade, em algum determinado momento no cárcere, foram humanizadas, foram olhadas no olho, foram aplaudidas e estavam sendo reconhecidas por algo que fizeram numa situação de privação. E quando eu estou numa situação, e aí eu estou falando, então daí o indivíduo está numa situação da privação de sua liberdade, onde ele se transforma em um número. Nós sabemos das dificuldades do sistema carcerário, né? Nós sabemos da alta quantidade de pessoas, ou seja, da superlotação. Sabemos das regras que se estabelecem num convívio carcerário, quer dizer, são outras regras sociais, né? Então, onde não há o olho no olho, onde não há o afeto e não pode haver a sensibilidade, sobretudo na ala masculina. Então, quer dizer, o homem que é homem não chora. Tem muito preconceito. A penitenciária ela funciona como uma extensão de uma escola. Então, o certificado do aluno não vai sair como penitenciária, estudei na penitenciária industrial, não. Vai sair como ele estudou em determinada escola, que no nosso caso do município é a Escola Orestes Guimarães, e no caso do estado é Centro de Educação de Jovens e Adultos. Então ele não vai ganhar esse rótulo, certo? Então mudou muito assim a minha visão, porque eu imaginava que quem estava lá não queria nada com nada, né? Tá lá presa, só recluso, enfim, educação é um direito só, mas não é só um direito de estudar, mas um direito de resgatar todo esse processo de exclusão que também, de certa forma, eles vivem, né? Porque, neste caso, não são presos, estão presos. Sendo assim, é uma etapa da vida. Uma vida tem 80 anos, se a pessoa ficar 10 anos presa, ela ainda tem 70. Eu estudando agora alguns, como eu trabalho na secretaria, fui ver o histórico deles, foram nossos alunos de EJA, boa parte deles. Então, quer dizer, lá fora, eles já estavam, né, já não tinham a idade certa na escola, já não conseguiam mais acompanhar, né, dentro do... Então, eles já davam sinais. O que é a coisa mais importante? O quê? É ser ouvido. E eles ali podem ser ouvidos através do que escrevem. Entendeu? Então, não existe moeda maior neste caso. Então, essa possibilidade de poder falar alguma coisa, seja falando ou seja falar escrevendo... Eu sinto que a gente, enquanto educador, enquanto secretaria, a gente tem que oportunizar eles, para eles terem mais oportunidades, para eles não voltarem a fazer o que eles fizeram, né? Agora, a pena não, porque foram escolhas, né? Foram escolhas. Mas temos que dar mais oportunidades para essa galera aí. Não, desde o início das atividades, todos os apenados começaram a me mandar cartas, que são muito interessantes. E tem, por exemplo, tem muitas, né? O primeiro livro que eu li aqui foi Histórias Modernas de Espionagem. História Moderna de Espionagem. Foi o primeiro livro que eu li, que fala sobre o treinamento, como era dos espiões, que eles passavam por 10 anos em treinamento, os russos, KGB e CIA. Então eu cheguei aqui, aí eu fui estudar da primeira à quinta, daí da quinta à nona, né, me formei, daí fiz vários cursos, 4 anos e meio eu faço resenha, nunca perdi nenhuma resenha.
você vai perdendo assim aquela tua capacidade intelectual, o teu intelecto, sabe? Isso é muito triste. Por isso que eu me envolvo muito na leitura, por isso que eu presto os vestibulares, que mesmo sabendo que eu não vou poder cursar, porque para tentar manter a minha mente ativa, né, de uma forma positiva. Aí chega o livro, pega ele, já esquece a televisão, esquece o rádio, esquece... Eu adquiri bastante conhecimento com a leitura, com certeza. Até mesmo assim para fazer uma redação, um texto, uma coisa assim. Antes não faltava palavras, né? Não tinha o que escrever. Eu ficava ali fritando a memória e tal, e não sabia o que escrever. E com a leitura, não. Com a leitura você consegue, desenvolve a mente, vai... É gostoso escrever, né? E eu tenho certeza que foi através da leitura que eu consegui isso. Entende? Porque eu tô saindo com a cabeça aberta, minha cabeça estava desse tamanhinho, entendeu? Hoje eu posso passar a mão na caneta e escrever uma carta lá, mesmo que eu sei fazer poucos pontos, mas a pessoa pode ler. Antes não podia nem ler, não entendia nada. Ela tira a gente de dentro do sistema e bota na leitura, né? Tipo uma viagem, né? A gente começa a viajar em lugares que a gente não conhecia, não ouvia falar, né? Que seriam os livros, né? A leitura. Né? Hoje eu posso ler na televisão o que passa, hoje eu posso ler os livros, as histórias, né? Que nem eu guardo muito quando eu sair, eu quero sentar com meus filhos, quero ler as histórias que eu li para eles. Entende? Contar, porque se você souber contar, fica lindo as histórias. Entende? Anseio por viver, eu leio contra a morte, todo dia eu me lembro, não me deixo esquecer, eu vim parar aqui. Anseio por viver, eu leio contra a morte, todo dia eu me lembro, não me deixo esquecer, porque vim parar aqui. Ouça-me, Senhora, essa carne tem memória, a palavra é companheira e o silêncio é meu dom. Anseio por te ver, um filho não se esquece, muito chão eu vou pisar e a